Muito boa tarde. A partir de agora tem mais notícias desta quinta-feira para te deixar mais atualizado. O estado do Rio de Janeiro enfrenta um momento preocupante em relação à dengue. Foram mais de 17 mil casos registrados só em janeiro. Mas tem uma cidade que conseguiu frear o avanço da doença. Foram apenas 3 pacientes diagnosticados. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Niterói desenvolveu um projeto há mais de 8 anos que modifica os mosquitos Aedes aegypti em laboratório. Os pesquisadores da Fiocruz retiram uma bactéria da mosquinha da fruta, chamada Wolbachia, e injetam no mosquito fêmea. O cruzamento de um macho com Wolbachia com uma fêmea sem bactéria interrompe o ciclo de reprodução do mosquito. Essa bactéria não faz mal ao meio ambiente e impede que os mosquitos transmitam doenças para os humanos. E o Ministério da Saúde disse hoje que as doses da vacina contra a doença serão distribuídas na próxima semana. A cidade de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, que tem 30 mil habitantes, está em situação de emergência desde setembro do ano passado e válida até março deste ano por conta da estiagem que atinge a região. Mesmo assim, a prefeitura contratou um show do cantor Gustavo Lima por R$ 1.300.000 para se apresentar em uma festa marcada para o dia 9 de fevereiro. Por 1h30 de show, esse valor, que é 3 vezes maior do que todo o montante destinado ao orçamento da cultura da cidade em 2023, vai custear o cachê do artista, transporte e hospedagem da equipe, além de carregadores de equipamento. Em nota, a gestão municipal de Enilson Marcelo Rodrigues informou que as comemorações são de extrema importância para o desenvolvimento do município, uma vez que fortalecem a economia e o comércio locais, atraindo turistas e visitantes. Vale lembrar que quando uma cidade declara situação de emergência, ganha o direito de pedir recursos financeiros emergenciais ao Estado. No Mato Grosso do Sul, a situação é parecida. Em meio a um incêndio no Pantanal, o governador do estado, Eduardo Riedel, derrubou o decreto que declarava a situação de emergência. Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho são os municípios afetados pela decisão do governo de Mato Grosso do Sul, publicada no Diário Oficial do Estado. A determinação revoga um decreto de situação de emergência que estava em vigor desde novembro do ano passado para ajudar na contenção de focos de incêndio no Pantanal, que estavam acima da média devido ao tempo seco. A medida chegaria ao fim somente no dia 14 desse mês. Na prática, a situação de emergência permitia a dispensa de licitação para que municípios contratassem serviços e obras que pudessem ser concluídos em um período máximo de 1 ano, em caso de prejuízo a bem público ou particular e na segurança de pessoas em consequência dos incêndios no Pantanal. As queimadas que levaram ao decreto foram controladas em dezembro do ano passado devido às chuvas e cheias dos rios. Mas em janeiro, os focos de incêndio voltaram a se espalhar. E a vigência do decreto foi interrompida justamente no momento em que o Pantanal enfrenta mais um caso de grandes proporções na Serra do Amolar, em Corumbá. O fogo se alastra há pelo menos 6 dias do local, que é considerado um patrimônio natural da humanidade pela Unesco, justamente por abrigar uma rica biodiversidade em fauna e flora do Pantanal. Pelo menos 1.500 hectares já foram devastados pelas chamas, na região de difícil acesso para marinheiros, brigadistas e bombeiros que estão no combate ao fogo. Para você ter uma ideia, nossa guarnição levou, em média, 5 horas para chegar até o local por embarcação. Então, assim que a nossa guarnição chegou ao local, iniciou já as técnicas de combate, mas a região ela é também montanhosa, não só o acesso, mas o próprio combate na Serra do Amolar é muito difícil. A progressão naquele terreno, ela leva horas para você caminhar poucos quilômetros. Conforme o site oficial da ONG Instituto Homem Pantaneiro, um pequeno proprietário rural da região pode ter começado o fogo na tentativa de limpar baceiro, que é uma vegetação flutuante que cria pequenas ilhas que impedem o acesso de corichos, ou seja, cursos d'água, ao longo do rio Paraguai e que estava no acesso para a propriedade. Lamentavelmente, nós fomos surpreendidos pelo fogo a partir de uma ação isolada e esse fogo subiu a serra sem controle.
Ainda de acordo com o Instituto, foram registrados 115 eventos de fogo no Pantanal somente em janeiro deste ano, volume 4 vezes maior do que no mesmo período do ano passado, quando 28 ocorrências foram detectadas. E a previsão é de que a situação se agrave ao longo dos próximos meses, segundo o alerta do Corpo de Bombeiros. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria do governo do estado para saber o motivo da revogação do decreto, mas não teve resposta até o momento. Um grupo de cientistas do Reino Unido desenvolveu uma nova ferramenta de inteligência artificial para ajudar no diagnóstico e tratamento do câncer. Chamado MIT-Pro, ele usa a IA para contar e traçar o perfil de como as células cancerígenas se dividem em toda a amostra de um tumor, permitindo que os médicos identifiquem as áreas mais afetadas pelo câncer e tomem decisões mais precisas sobre o tratamento. O dispositivo foi projetado para melhorar o padrão atual de tratamento de vários tipos de câncer, incluindo de mama e sarcomas, além de ser uma alternativa dos métodos tradicionais de contagem de divisão celular, que são considerados lentos e imprecisos. A ferramenta ainda está em desenvolvimento, mas os cientistas estão esperançosos de que ela possa ser usada em hospitais e clínicas em todo o mundo no futuro. E vamos agora ao Minuto da Economia desta quinta-feira. Pagar um salário digno aos trabalhadores não é uma prática muito comum entre as empresas brasileiras. Muito pelo contrário. Uma pesquisa monitorada pela ONU, feita entre 2018 e 2022, revelou que de cada 109 companhias abertas ou fechadas, apenas uma deposita o que foi considerado justo no levantamento. R$ 2.100 para uma família de casal com marido e mulher, trabalhando e 2 filhos. Legal, mas este número parece um pouco defasado. Se não houver ninguém desempregado na casa, a renda será de R$ 4.200 por mês, que depois dos descontos deverá ser suficiente para aluguel ou condomínio, água, luz, gás, despesas com o filho e por aí vai. Esqueci da compra do supermercado. Por isso, vale aqui uma sugestão para o Pacto Global pelo Brasil, que participou da pesquisa. O DIEESE consultou a Constituição e, pelo que parece, ali como realmente digno, o salário mínimo para uma família de 4 pessoas deveria hoje ser de R$ 6.500. Se é digno ou não, o importante é que dá para pensar melhor em talvez comprar uma pizza no fim de semana. Uma só. No ano passado, milhões de alertas para possíveis crimes financeiros de empresas de fachada foram detectados no mundo todo. E o Brasil está nessa lista. Uma nova ferramenta de análise de empresas de fachada da Moody's detectou 21 milhões de alertas para possíveis crimes financeiros sendo cometidos no mundo todo em 2023. No Brasil, foram mais de 1 milhão de alertas acionados no ano passado, colocando o país em 4º lugar entre os locais de maior registro de riscos de negócios acompanhados. Reino Unido e China foram os países com maior quantidade de alertas. E os Estados Unidos ficou em 3º lugar. O nosso país também se destacou entre os alertas para lavagem de dinheiro, com quase 3 mil alertas em 2023, o maior da América Latina e atrás apenas dos Estados Unidos, com 30 mil alertas. É bom quando a gente assume o ranking ou está nos primeiros lugares de coisas, de conquistas, como a nossa expectativa para as Olimpíadas de Paris, agora no meio do ano de 2024. Agora, esse tipo de ranking é lamentável e vergonhoso, não? Enfim. Vamos para São Paulo? A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico do Governo Federal lançou um estudo sobre o impacto da mudança climática nos recursos hídricos do Brasil. O levantamento mostrou que a oferta de água pode cair mais de 40% na maior parte do país. O estudo, divulgado pela Agência Nacional das Águas, indica uma tendência de redução de mais de 40% na disponibilidade desse recurso em bacias hidrográficas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste até 2040. Isso significa que essa diminuição atinge quase todo o país e inclui grandes centros urbanos e regiões importantes para a produção
agrícola. Esse cenário ainda favorece o aumento no número de trechos de rios intermitentes, que são aqueles que secam temporariamente, especialmente no Nordeste, e afetam a geração hidrelétrica, a agricultura e o abastecimento de água nas cidades afetadas aí por essa situação. Já com relação à região sul do país, o estudo mostra uma perspectiva diferente. A tendência é de aumento da disponibilidade hídrica em 5% até 2040, mas isso vem com maior imprevisibilidade e frequência de cheias e inundações, como as que já vêm acontecendo aí nos últimos anos. O levantamento traz os efeitos das mudanças climáticas para curto, médio e longo prazo e foi apresentado com a ideia de que seja aí uma referência para basear decisões de autoridades, pesquisadores e usuários na busca pela melhor gestão dos recursos hídricos, fontes alternativas de água, uso racional, além de infraestrutura adequada. O lançamento do estudo, que é inédito, ainda deu início à Jornada da Água de 2024, em um evento que reuniu ministros e secretários. O Dia Mundial, que é comemorado em 22 de março no Brasil, tem como tema "A água nos une, o clima nos move". E essa edição fica por aqui. Te espero com mais notícias daqui a pouquinho no Jornal das 18h30. E também às 10 da noite tem mais informações ao vivo para você. Obrigada pela companhia. Tchau.